Fala rapaziada, Victor da General Fields. Vamos falar um pouco hoje aí, cara, desse projeto que vai estar lá no Santa Catarina Custom Show, no stand do Pitinini. No último vídeo a gente mostrou alguns detalhes do carro, algumas definições do carro, e o carro está praticamente pronto para o evento. O que falta? Algo que a gente vai apresentar, acredito, né, que seja algo único até então em eventos de carro custom ou antigos aí no Brasil. Vai ser 2 peças de rodas. Essa roda aqui não é a roda que vai ficar no carro. O Piero Pitinini desenhou com auxílio ali também da parte de projeção com o Ruben da Black Belt. Projetou as rodas exclusivas para esse carro. E a gente vai levar um par de rodas impressas no 3D. 2 impressões grandes para a gente ver como que fica nesse carro, a silhueta, tudo. Então o carro vai estar lá com bastante detalhezinhos assim que a gente está produzindo exclusivos para o carro. Uma coisa que a gente sempre busca nos carros é tentar fazer adaptar o motor o mais baixo e para trás possível, né? Português lindo, né? Mas então o centro de gravidade do motor ali, que é a parte do virabrequim, né? Na linha da polia damper ali, a gente tenta deixar o mais alinhado possível, o mais próximo do eixo da roda. Então isso na questão de dirigibilidade do carro, falei a palavra certa? Dirigibilidade, dirigibilidade, vai dar uma sensação excelente para o carro, sabe? Aqui na realidade ainda ele tem muito espaço porque o cofre ele é um cofre comprido, né? Ele não é um cofre muito profundo, né? Devido à forma que foi desenvolvida a suspensão aqui, né? A suspensão, toda essa parte de chassi do carro, bandejas, tudo foi feito pela HCB. Nosso amigo e irmão Alexandre Benevides aí da HCB fez esse chassi na época, todo sob medida. Então é um chassi feito exclusivo para esse carro aqui, né? Não é um chassi que você compra aí, né, nos catálogos de chassi do mercado nacional, né, normalmente de picapes, né? Então não é nenhuma adaptação, é um chassi feito sob medida para esse carro. Freio a disco nas 4 e tudo mais, o mínimo que a gente espera para um projeto desse patamar. E ele é um motor aqui que vai provavelmente trazer uma sensação de dirigir do carro assim única, né? Aqui ainda a ideia é a gente substituir essa admissão, talvez colocar algumas cornetas aí, e até de última instância aí, pensando em quem sabe aí alguma entrada de ar aí, alguma coisa, uma captação de ar nesse capô, mas não sabemos ainda, né? Mas ainda temos um cofre bem espaçoso, com um motor que simplesmente vai fazer desse carro aí um carro muito bom de dirigir. A ideia do carro é que ele esteja como se fosse um carro em construção, e realmente ele é. E a ideia desse carro é para que apareça um futuro interessado, aí, um futuro proprietário, um futuro, qual que é o termo? Sponsor, assim, do carro, sabe? Para que tenha a oportunidade e a honra de ser proprietário de um projeto único no mundo, que é uma Fairlane que encontrou uma Thunderbird. Quando a gente definiu o carro, né, a ideia era o Coyote com o câmbio manual, mas na interna do carro, a interna da Fairlane é um carro mais elegante, mais família, mais comportado, assim, digamos assim. Então a Thunderbird, né, um carro mais esportivo do final dos anos 50, aí, o mesmo ano, era um carro que internamente remetia mais à esportividade do carro. Então o que a gente fez aqui, né? Dentro do design também ainda, que vai ter bastante modificação ainda que o Pitinini fez, a gente comprou, né, trouxe de fora um painel da Thunderbird 1959, esse daqui ainda é o volante da Fairlane, mas depois nós vamos usinar um volante específico, vamos usinar algumas peças do painel, centro, tudo, algumas peças do console aqui também vão ser usinadas. Mas então aqui a gente tem o console e o painel da Thunderbird 1959.
para uma Fairlane 1959. Então, até na chamada do vídeo nós mostramos ali, é o carro que a Ford não fez. Um meio termo, um carro mais espaçoso, uma pegada maior, né, com uma interna mais esportiva. Então, tanto que a gente observa que nos carros esportivos, normalmente, ele tem esse console central mais alto, né, um painel dividido, né, não um painel inteiro, como se fosse de picape. Então, isso remete mais na posição de quem, né, do piloto aqui. Então, uma pegada bem mais esportiva no carro. Esse carro vai ser simplesmente incrível, né? Outras modificações que nós faremos no carro, vai estar específico lá no stand do Pitinini, a gente vai mudar o ângulo desse teto aqui. O que a gente não gosta particularmente? É um teto bonito? Obviamente é um teto bonito. Mas ele lembra, assim, parece até aqueles tetos de bote, assim, sabe? Daqueles barcos de pesqueiro, assim, sabe? Um negócio meio reto, assim. Esse ano de Fairlane também saiu vários tipos de teto. E nas Skyliner, né? Ele era um teto que saía aqui de dentro e tinha também os tetos de lona. E ele tinha um ângulo mais bonito, assim, montado na lona. Então, para a gente não fazer um carro conversível, a gente vai fazer na lata o mesmo ângulo que fica o teto do carro, como se fosse ele conversível. Ele fica com uma linha bem mais harmoniosa, um carro assim, não fica esse teto tão vincado aqui, sabe? Mudar um pouco o desenho dessa janela aqui atrás. Outro detalhe, né, que nós iremos fazer nesse carro, que é uma coisa que a gente acha muito comportado, é a frente do carro, né? A frente do carro, esses cílios, essa sobrancelha do carro, muito reto aqui, assim, sabe? Não dá uma aparência visual, assim, de um carro mais agressivo, né? Então, o que a General Field sempre procura? É fazer com que o carro parado aparente ser rápido. Isso a gente fez com a Plymouth, com a linha dela, parece que o carro está puxando, sabe? Ele está pronto para agredir assim, o asfalto, né? A F1, a F100, então a postura do carro diz muito do que o carro quer passar. Então, a ideia desse carro, ele parece um senhorzão bigodudo, assim, que nem o Neide tá, assim, agora, mais comportado, a vida dele, sabe, tá mais tranquila, então a gente quer trazer aí, fazer um botox aí nesse velho. Então a gente vai mudar um pouco o ângulo disso daqui, desse friso, baixar um pouco aqui, ainda vai se manter esses dois faróis, mas ele vai mudar um pouco o ângulo disso daqui, então ele vai ficar vindo mais para cá, assim. Ele não vai ficar tão reto, tão cara de bonzinho. A ideia nesse carro também é a gente aumentar essa grade nesse mesmo tipo de desenho, que é um desenho bonito, umas estrelas aqui, ela dá a impressão que a grade é amassada, mas ela não é, né? Aumentar um pouco essa grade e diminuir um pouco esse para-choque, que também é um para-chocão muito largo, assim, parece uma frente de locomotiva, assim, e fazer esse para-choque encaixar melhor no carro, né, que é uma coisa básica aí de um carro mais customizado. Então, esses detalhes, no vídeo você vai estar vendo, aí vamos colocar aí algumas imagens do projeto do Pitinini, de frente do carro, tudo, essas diferenças de mudança. Ele dá uma percepção do carro assim mais agressivo, né? A gente tira um pouco essa cara de tiozão. Na traseira a gente não vai fazer nenhuma modificação no carro, a não ser aproximar um pouco mais o para-choque traseiro. A gente está sem o para-choque aqui, mas depois lá no evento vai estar o para-choque, porque a traseira desse carro é simplesmente sensacional, né? Não tem nada o que mudar. É um carro muito curioso no ramo de construção, de hot rod. Se você procurar, você vê alguns carros, pouquíssimos desses carros montados no lowrider, mas do jeito que está mesmo. Mas no custom mesmo, no resto mode, alguma coisa assim, esse carro não é feito. Não é feito e a gente não... Impala,
até outros anos de Fairlane são feitos, anteriores ou mais para frente, mas essa 59 você não encontra. Esse carro, né, ficou desafio, e se também alguém achar alguma dessa daí feita com muito bom gosto, mande pra gente. Mas a princípio esse carro é para ser a primeira Fairlane, né? Que no caso a gente renomeou aí de Thunderlane, extremamente customizado, um carro feito nos mínimos detalhes, do jeito certo. Eu não sei se é pelo fato, a gente cria algumas teorias, né? Por que o americano não fez esse carro customizado? Fez tantos outros carros, mas não fez esse. Eu acredito a frente do carro. A frente do carro, ele parece que ele não se conversa muito com a traseira, sabe? Você vê uma traseira agressiva do carro e uma frente muito comportada, assim, sabe? Então a gente vai melhorar aquela frente do carro. E são melhorias, assim, que não vai perder a característica do carro. A gente vai saber que era uma Fairlane, mas ele vai trazer aquela silhueta que a gente procura, sabe? Aqueles encaixes no carro, as coisas que a gente sempre conversa, assim, das peças se conversarem, das coisas, não é que você pegou e só encaixou ali, sabe? Então, a ideia desse carro, basicamente por cima, assim, alguns mais detalhes, né, vocês vão ver lá no evento do Custom Show, coisas que o Pitinini desenhou. Acredito que as rodas, assim, é uma coisa que vai chamar bastante atenção no carro. Detalhes de interna, a gente também pensou em vários detalhes no carro, assim, né, para trazer esse conforto, essa esportividade que a gente busca. E segue a gente, cara. Esse carro vai ser simplesmente único, algo assim inimaginável. E quem tiver disposto a ter o carro custom aí, acredito, mais único nesse planeta aí e no Brasil, sem sombra de dúvida, esse é o carro que vai estar lá disponível à venda, esse projeto, lá no Santa Catarina Custom Show.